Algumas feridas não deixam cicatrizes visíveis. Elas permanecem nos espaços silenciosos, em um olhar desviado rápido demais, em uma risada que não alcança os olhos, na hesitação em acreditar de novo. Esta é a história de Laura, uma mulher que amou, perdeu e por muito tempo acreditou que sobreviver era o melhor que podia esperar. Mas a vida, imprevisível e silenciosamente teimosa, muitas vezes encontra um jeito de se infiltrar pelas rachaduras dos muros mais cuidadosamente, erguidos às vezes no riso de um estranho, às vezes na chuva, às vezes nas mãos firmes de alguém paciente o suficiente para esperar. Esta não é uma história sobre finais perfeitos, é sobre começos imperfeitos, sobre a coragem de se curar, sobre as vitórias silenciosas que acontecem quando escolhemos, apesar de todos os medos, voltar a ter esperança. É uma história para quem já se sentiu quebrado e mesmo assim, de alguma forma, ainda ousa sonhar em ser inteiro. Bem-vinda à jornada de Laura. Ela começa como todas. As jornadas verdadeiras começam com uma única escolha: ficar, acreditar, amar de novo. Desanimada com as coisas que haviam lhe acontecido, Laura havia perdido a fé na felicidade, na esperança de encontrar alguém para partilhar a vida e a amizade das pessoas. Ela sempre havia sido uma criança muito feliz e amável, sempre ajudando a todos e sempre muito amorosa e carinhosa onde quer que fosse. Laura sonhava que quando crescesse encontraria o amor da sua vida, teriam filhos, cachorros e seriam muito felizes. E assim ela foi crescendo. De tanto sonhar, acabou encontrando o noivo Rick. Era bonito, de sorriso fácil e promessas afiadas. Ele lhe falava de futuro como quem costura uma colcha. Casa pequena, filhos risonhos, velhice de mãos dadas. Laura pulou de cabeça para viver esse sonho. Andaram de mão dados por aí, partilharam jantares e cafés, viajaram juntos a Paris, onde foi pedida em noivado. Tudo parecia perfeito, mas a faca da traição, quando veio, não foi apenas cortante, foi cruel. Laura descobriu da pior maneira sozinha no altar. Não apenas perdera o homem que amava, mas também a irmã, o sangue, do seu sangue, aquela que prometera ser seu amparo na tempestade. De repente, no dia que deveria ser o mais feliz de sua vida, ela se deu conta de todos os momentos em que o noivo lançou olhares para a irmã, de todos os contatos desnecessários, toques no braço e convites para jantarem todos juntos. Mas ela se dava conta, mas ela imaginava o quanto eles riram às suas costas. Juntos esconderam a verdade. Juntos cravaram-lhe uma ferida que nem o tempo parecia capaz de sarar. Quando Laura soube, não houve gritos. Não houve cena. Houve um silêncio profundo, avassalador, que a separou do mundo de um jeito que palavras não conseguem alcançar. Desde aquele dia, ela carregava as marcas da perda, não no corpo, mas na alma. Um tipo de solidão que não se desfaz na presença dos outros. Laura, a menina que buscava amor, havia entendido de forma brutal que confiar era um risco que ela já não podia mais se dar ao luxo de correr. Não era rancor o que ela sentia. Era apenas uma exaustão silenciosa. E foi assim, com o coração ainda pulsando no peito, mas guardado atrás de muros altos, que Laura decidiu que não era mais tempo de amar, era tempo de sobreviver. Quando a dor se instala fundo demais, o corpo busca o que a alma ainda não sabe pedir. Laura não planejou sua fuga. Apenas um dia percebeu que precisava ir para longe, para onde a língua fosse estranha, os rostos desconhecidos e nenhuma lembrança a encontrasse pelas esquinas. Escolheu a Itália, não por ter raízes lá ou por vontade de conhecer esse país, mas porque algo nas fotos dos Campos Dourados e das cidades antigas lhe parecia prometer alguma forma de esquecimento, ou ao menos de silêncio. Chegou em Roma sob um céu indeciso entre nuvens e sol, como se até o tempo
a recepcionasse com cautela. Nos primeiros dias, Laura andou. Andou até os pés doerem, até os olhos se embriagarem de tanta beleza que não lhe pertencia. Entre as ruínas do Coliseu, viu mais do que pedras, viu memórias de batalhas, de resistências, de glórias passadas que, mesmo em pedaços, ainda inspiravam reverência. Em Trastevere, sentou-se em pequenos cafés, observando velhos discutirem política como se o mundo dependesse de cada palavra. Pediu cafés fortes, comeu pães que derretiam na boca e, por instantes breves, esqueceu seu próprio nome. Em Florença, ficou muda diante da delicadeza dos mármores. O David não era apenas uma estátua, era um lembrete. O humano pode ser quebrado e ainda assim sublime. Na Toscana, encontrou-se cercada de campos que ondulavam ao vento como mares verdes. Ali, sob o céu alaranjado, entre vinhedos e perfumes, de terra molhada, Laura, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não um choro desesperado, um choro manso, quase de rendição, como quem entende que há dores que não se curam, mas que podem ser carregadas com dignidade. Em Veneza, perdeu-se entre becos e canais, permitindo que a cidade, cheia de curvas, como seu próprio coração, e a acolhesse sem perguntas. Aos poucos, sem perceber, Laura começava a se reconstruir. Não com promessas, não com grandes gestos, mas com pequenos momentos de beleza, um pôr do sol visto de uma ponte esquecida, uma conversa improvisada com uma senhora que vendia flores, o cheiro do mar chegando pelas vielas. A Itália não a salvou, mas ensinou-lhe que sobreviver também podia ser bonito, mesmo que a alma ainda doesse ao toque. Há momentos em que a vida, cansada da nossa resistência, simplesmente se impõe. Para Laura, esse momento chegou numa manhã de céu claro, na pequena cidade de San Gimignano, onde torres medievais pareciam vigiar os passos dos visitantes. Ela caminhava distraída, absorvendo o aroma de pão recém-saído do forno, quando ouviu o estrondo, um grito de susto, seguido de um barulho de cestos se espalhando pela rua de pedra. Sem entender direito, viu frutas rolando aos seus pés. Maçãs, peras, figos maduros. E ajoelhado no meio do caos, um senhor idoso, de rosto vermelho e mãos trêmulas, tentando recolher seu pequeno mundo que se espalhava pela calçada. Laura hesitou por um instante. Seu instinto antigo, o de proteger-se, o de não se envolver, gritou para ela seguir em frente. Mas havia algo nos olhos daquele homem. Uma mistura de orgulho ferido e desamparo que ela conhecia bem demais. Sem pensar, ajoelhou-se também. "Permette?" perguntou em um italiano hesitante. O velho sorriu, tímido, e juntos, em silêncio, começaram a recolher as frutas, como quem costura um pequeno pedaço de dignidade no meio da rua. Ajudá-lo não mudou sua vida, não apagou suas cicatrizes, mas naquele gesto simples, quase insignificante, Laura percebeu algo que não sentia há muito tempo. A força de um momento que não pedia nada em troca. Quando entregou ao homem o último figo resgatado, ele segurou suas mãos entre as suas, calejadas e firmes, e disse apenas: "Grazie, ragazza buona." "Boa menina." Laura sorriu. Um sorriso pequeno, como quem ainda tem medo de sorrir de verdade. E seguiu seu caminho. Mas algo, muito lá no fundo, tinha se movido. Às vezes, pensou ela mais tarde, o que começa a curar não são grandes gestos. São pequenas quedas de frutas e a decisão de não olhar para o outro lado. Algumas histórias, por mais que pareçam obras do acaso, já vinham sendo escritas muito antes que os personagens as percebessem. Laura, no dia seguinte, acordou com um pensamento que não pediu permissão para entrar. Queria ver como estava. O velho do mercado. Talvez fosse gratidão, talvez compaixão, talvez apenas o desejo humano de pertencer, ainda que por breves instantes, à história de alguém.
Voltou à mesma praça de San Gimignano, agora banhada por um sol mais generoso. Caminhou devagar, o coração batendo com um tipo estranho de nervosismo que não conseguia explicar. E lá estava ele, o senhor de mãos trêmulas, agora mais firme, sentado à sombra de uma árvore, conversando animadamente com um homem mais jovem. Não era difícil notar a ligação entre eles, o mesmo sorriso, embora no mais jovem viesse ladeado por covinhas discretas. O mesmo jeito de gesticular com as mãos, a mesma luz viva nos olhos. O rapaz era alto, moreno, de ombros largos, com aquele tipo de elegância natural que não vem das roupas, mas do jeito de ocupar o espaço. Laura hesitou. Não era do seu feitio. Se intrometer em laços que não lhe pertenciam, mas o velho a viu e, com um gesto caloroso, acenou para que se aproximasse. "Ragazza buona", chamou ele com alegria genuína. O jovem olhou curioso e, quando Laura chegou mais perto, o velho, com a simplicidade desarmante de quem já viveu demais para cultivar cerimônias, disse: "Esta é Laura, salvou meu dia ontem." E, virando-se para ela, completou: "Este é meu filho, Matteo." Matteo. O nome parecia carregar o som morno das tardes italianas. Ele estendeu a mão, grande, quente. E quando seus olhos encontraram os dela, houve aquele tipo de silêncio que não pede desculpas por chegar. "Muito prazer, Laura", disse ele, em um inglês com leve sotaque que parecia mais um abraço do que uma barreira. A conversa começou tímida, ainda cheia de espaços vazios que o vento parecia ocupar. Mas aos poucos foi se enchendo de pequenos sorrisos, de perguntas tímidas, de risos curtos e sinceros. Laura, que jurara a si mesma que não se permitiria mais encantamentos, percebeu, com uma pontada de medo e outra de esperança, que havia algo em Matteo que atravessava suas defesas sem pedir licença. Era nos gestos simples, o jeito como ele ouvia de verdade, como sorria mais com os olhos do que com os lábios, que ela encontrava sinais de um tipo de bondade que não era barulhenta. Ela ainda não sabia, mas aquele encontro discreto, naquela praça esquecida, era o primeiro fio de uma nova história. E, desta vez, talvez o destino estivesse disposto a ser mais gentil. E quando é para acontecer, a vida presenteia com sincronicidades inesperadas. A vida, às vezes, esconde seus milagres nos lugares mais improváveis, como uma tempestade num dia de céu limpo. Laura e Matteo tinham se encontrado casualmente na tarde seguinte, perto do antigo poço da praça principal. Conversavam sobre bobagens, sobre as frutas mais doces, sobre palavras italianas que ela ainda tropeçava ao pronunciar, quando o céu, sem aviso, mudou de humor. Uma rajada de vento, o cheiro repentino de terra molhada. Então, as primeiras gotas grossas começaram a cair, salpicando as pedras antigas sob seus pés. Laura instintivamente procurou abrigo. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, Matteo sorriu. Um sorriso de menino traquina e, num gesto impulsivo, estendeu a mão para ela. "Vieni!" chamou, puxando-a pela mão. E assim, antes que pensasse, Laura estava correndo com ele pelas ruas molhadas de San Gimignano, rindo sem entender, deixando que a chuva desmanchasse o peso dos seus pensamentos. Os dois correram como se a infância, roubada pelo tempo, tivesse voltado por capricho do destino. Quando finalmente pararam, ofegantes, foi debaixo de uma varanda antiga coberta de era. Um refúgio improvisado onde podiam ouvir o tamborilar da chuva no telhado velho. Matteo encostou-se à parede, ainda sorrindo, o cabelo encharcado colado à testa, as roupas pesadas de água. Laura, com a respiração ainda irregular, percebeu que o mundo parecia, por um momento, ter encolhido. Não havia mais mágoas, nem passado, nem futuro. Havia apenas aquele momento. Dois estranhos, dois sobreviventes, dividindo a simplicidade de uma tempestade. E, de alguma maneira inexplicável,
Laura sentiu que começava, muito devagar, a confiar de novo na vida. Olhou Mateo com olhos cheios de ternura e gratidão pelos bons momentos compartilhados nos últimos 2 dias. Mateo, atento, percebeu que ela havia mudado a expressão do rosto. Parecia mais leve, mais alegre. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, foram surpreendidos por um grupo de jovens que chegaram correndo para se abrigarem da chuva. Ao voltar ao hotel, Laura se sentia diferente, mas não sabia o que estava acontecendo. Com medo de seus sentimentos, decidiu ficar mais quieta no quarto nos 2 dias seguintes. Laura não queria encontrar Mateo, pois não sabia ao certo o que estava sentindo e, ainda muito ferida pelo que havia lhe acontecido, não queria se abrir para mais ninguém. Alguns dias depois, ao cruzar pela praça onde havia conhecido Mateo, o encontrou sentado perto da árvore, como no primeiro dia. Mal sabia ela que nos últimos dias ele havia rodado por todo canto à sua procura. Dessa vez, Mateo lhe fez um convite diferente. Não propôs um passeio turístico, nem um jantar em restaurante movimentado. Queria te mostrar um lugar especial, disse, a voz mais baixa, como quem oferece algo íntimo. Algo da minha família. Laura hesitou. O velho instinto de se proteger ainda vivia nela, mas havia também a nova semente que germinava, plantada pela chuva. A vontade de arriscar, mesmo sem garantias. Aceitou. Saíram cedo, num carro antigo, pelas estradas que serpenteavam as colinas da Toscana. O vento era doce, carregado do perfume de ciprestes e lavanda. Os campos, dourados pelo verão, pareciam se mover como mares lentos sob o céu aberto. A propriedade era pequena, escondida entre vinhedos antigos e oliveiras retorcidas. Uma casa de pedras claras, janelas azuis descascadas e uma varanda de onde pendiam vasos de flores selvagens. Mateo preparou para ela um piquenique despretensioso, uma cesta com queijos locais, pães ainda mornos, vinho da safra da família, vinho que, segundo ele, era imperfeito, mas feito com amor. Sentaram-se na sombra de uma oliveira centenária. Ali, sem pressa, falaram um pouco, como quem entende que certas curas pedem mais silêncio do que palavras. Laura olhou para o horizonte ondulante e, pela primeira vez em muito tempo, imaginou que talvez o futuro não precisasse ser um campo devastado. Talvez, pensou, o futuro pudesse ter cor de vinho velho, cor de campos dourados, cor de olhos castanhos que em silêncio diziam: você pode confiar. Em certas almas, as cicatrizes são tão profundas que não se vencem com palavras nem promessas. Mateo sabia disso. Ele via nos olhos de Laura, mesmo quando ela sorria, a sombra discreta do medo, o receio de confiar, a hesitação silenciosa de quem já teve o chão arrancado debaixo dos pés. Então, naquela tarde dourada sob a oliveira, enquanto arrumava a cesta de piquenique, teve um gesto que para outros poderia parecer pequeno, mas que para Laura seria inesquecível. Ele tirou algo do porta-malas do carro, um embrulho simples, envolto em papel cru e amarrado com um fio de palha. Um presente para você, disse com um sorriso tímido, para lembrar que existem dias bons também. Laura, surpresa, recebeu o pacote com cuidado. Não era algo grandioso, não era para impressioná-la, era para tocá-la. Dentro, ela encontrou uma pequena caixa de madeira, rústica e polida, com uma gravura singela na tampa, uma oliveira e gravado a fogo uma palavra só: Fiducia tu confiança. Dentro da caixa havia um lenço de linho delicado, bordado à mão, com pequenas flores em tons suaves e, sob o lenço, quase escondido, havia um bilhete escrito com uma caligrafia forte e inclinada. Quando quiser, quando puder, estarei aqui, sem pressa, sem cobranças, só esperando o momento em que seu sorriso for inteiro. Mateo Laura segurou o bilhete com mãos trêmulas. Ali,
Nas poucas palavras, havia mais respeito do que ela recebera em toda uma vida. Mateo não tentava conquistá-la com urgência, nem aprendia com promessas vazias. Ele lhe oferecia espaço, tempo, oferecia exatamente aquilo que seu coração ferido mais precisava para florescer: liberdade para confiar de novo. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hotel, Laura deixou que as lágrimas viessem. Não lágrimas de tristeza, mas de um tipo raro de esperança que, tímida, começava a germinar em seu peito. Talvez, pensou ela, a vida ainda tivesse coisas bonitas reservadas para quem soubesse esperar o tempo certo para florescer. A cura, às vezes, não chega nas grandes revelações. Ela vem sorrateira, escondida nas noites simples, sob luzes coloridas e o cheiro doce de pão assando. Foi Mateo quem lhe contou, quase casualmente. Haveria uma festa naquela noite, no vilarejo vizinho, uma daquelas celebrações antigas onde ninguém precisava de convite, bastava o desejo de rir e dançar. Se quiser vir, disse ele, a voz leve, sem imposição. Estarei lá. Laura hesitou. Parte dela ainda temia o excesso de gente, o riso alto dos desconhecidos, o medo de se perder de novo entre rostos que não conhecia. Mas outra parte, a mesma que sorriu na chuva e guardou o lenço bordado, sussurrou que talvez fosse hora de tentar. Vestiu-se sem pretensões, um vestido de bolinhas que ela gostava. Muito, já puído pelo uso, mas onde ela se sentia confortável e feliz. Se olhou no espelho, sentiu alegria pela imagem de uma jovem animada que via pelo espelho, sorriu e foi. Quando chegou à praça iluminada por centenas de lâmpadas penduradas entre as árvores, sentiu um calor inesperado crescer no peito. Não, era grandioso, era humano, era real. Mesas de madeira rústica cobriam a praça, cheias de pratos simples, massas caseiras, queijos envelhecidos, pães crocantes. Crianças corriam com fitas nas mãos, velhos brindavam como se o vinho fosse novo. E o tempo generoso. Mateo estava lá, claro. Quando a viu, sorriu de um jeito que iluminou não só o rosto, mas o espaço entre eles. Não correu até ela, não invadiu seu espaço, apenas abriu um espaço ao seu lado. Um convite silencioso para que ela entrasse, se quisesse. E Laura quis. Sentaram-se, juntos, rindo das histórias dos moradores, provando doces que grudavam nos dedos. A música começou. Um acordeão alegre, misturado ao compasso suave dos tambores, e alguns casais se arriscaram a dançar. Laura, tímida, observava. Mateo estendeu a mão, como quem oferece uma aventura. Vieni a ballare, sussurrou quase uma brincadeira. Ela riu, meio sem acreditar, e vencendo seus próprios medos, colocou a mão na dele. No início, seus passos eram desajeitados, seus sorrisos tímidos, mas aos poucos, algo dentro dela, algo que a dor tinha tentado adormecer, despertou. Riu de verdade, riu como quem lava a alma, como quem esquece as cicatrizes, mesmo que só por um momento. E Mateo, ao vê-la rir assim, soube, como só os corações atentos sabem, que aquele era o começo de algo muito maior do que qualquer promessa feita em palavras. Era a vida dançando de novo no peito de Laura. A festa terminou aos poucos, como termina o verão, sem pressa, sem alarde. As luzes, uma a uma, começaram a se apagar. As vozes, antes vibrantes, viraram murmúrios distantes. E ali ficaram eles, Laura e Mateo, ainda sentados à beira da praça, como se o tempo tivesse esquecido de chamá-los. Mateo, percebendo o momento, não forçou um convite. Apenas se levantou, ofereceu a mão a Laura e, com um sorriso que era mais um pedido do que uma ordem, sugeriu: "Vamos caminhar?" Ela aceitou. Caminharam pelas ruelas estreitas do vilarejo, agora silenciosas, banhadas apenas pela luz suave das estrelas.
O ar era morno, carregando o cheiro doce das flores noturnas e da terra úmida. Durante alguns minutos, não falaram nada. Não, havia pressa. Às vezes, o que precisa ser dito só encontra voz depois que o silêncio amacia as feridas. Foi Laura quem quebrou o silêncio, a voz baixa, como quem ainda testa a própria coragem. Eu já fui traída por quem eu mais amava. Mateo não a interrompeu, só continuou caminhando ao seu lado, ouvindo. Por ele e pela minha irmã, continuou Laura, a voz firme, mas embargada de lembranças. E por muito tempo, achei que havia algo errado comigo, que talvez eu não fosse digna de amor. Mateo parou, virando-se para ela sob o céu salpicado de estrelas. Não disse frases feitas. Não ofereceu promessas vazias, apenas olhou para ela, inteiramente, profundamente, como quem enxerga não apenas a dor, mas também a coragem escondida atrás dela. Você merece todas as coisas bonitas do mundo, Laura, disse, a voz rouca de sinceridade. E merece no seu tempo, do seu jeito. Aquelas palavras, simples e sem adornos, entraram nela como sementes em terra fértil. Ela sorriu, um sorriso ainda tímido, mas verdadeiro. E naquele instante, sob o céu que parecia conter todo o universo em testemunho, Mateo aproximou-se, não a beijou, apenas esperou, olhos nos olhos como quem pede licença para ficar mais perto. Laura não recuou. E então, muito devagar, Mateo encostou seus lábios nos dela. Um beijo quase sussurrado, leve como o toque de uma pétala, carregado não de desejo impaciente, mas de promessas silenciosas, de respeito, de cuidado, de esperança. Sob as estrelas antigas, duas almas feridas começavam a aprender juntas o mais difícil dos recomeços: confiar de novo. Há coisas entre duas pessoas que nem o tempo, nem a lógica, nem a razão conseguem explicar. Depois daquele primeiro beijo sob as estrelas, algo mudou entre Laura e Mateo. Não de forma barulhenta, não com promessas ou confissões apressadas. Mudou no sentimento de felicidade que não conseguiam esconder. Mudou nos olhares que, sem querer, se buscavam a todo instante. Na manhã seguinte, encontraram-se novamente, como se a noite tivesse deixado um fio invisível ligando seus passos. Foram até o mercado local, não para grandes compras, mas apenas para caminhar entre as barracas coloridas, provando frutas, ouvindo as senhoras italianas gritarem ofertas com humor, misturando riso e cheiro de pão fresco. E era ali, entre coisas simples, que a química entre eles se revelava mais forte. No jeito como seus ombros se tocavam casualmente. No modo como riam um do outro, sem defesas, sem medo. Era uma força invisível, pulsante, que se movia abaixo da superfície, arrastando-os um para o outro sem esforço. Laura sentia o peito vibrar de uma maneira que não sentia há muito, muito tempo. Não era apenas desejo, era reconhecimento. Como se, em Mateo, ela tivesse encontrado algo que não sabia que procurava. Lar. Após o passeio, sentaram-se num pequeno café escondido atrás de uma fonte antiga. O sol dourava as pedras da praça, e as crianças corriam, atrás de pombos, rindo alto. Mateo estava quieto, pensativo, olhando para Laura como quem olha para algo raro e precioso. Então, com a calma de quem oferece um presente e não uma obrigação, disse. Laura, ela ergueu os olhos para ele, sentindo o coração bater mais forte. Não quero que pense que estou tentando prendê-la, começou ele, a voz carregada de sinceridade. Mas se você quiser, poderia ficar mais um pouco na Itália. A proposta flutuou entre eles, leve e densa ao mesmo tempo. Não era um pedido desesperado. Não era uma tentativa de controle. Era um convite para continuar o que havia começado a nascer ali, entre gestos simples e silêncios que abraçavam. Laura baixou os olhos por um momento, sentindo a velha batalha em seu peito.
o medo antigo, enraizado, a vontade de voltar para casa, para o que conhecia, para onde se sentia segura e ninguém mais poderia machucá-la. Por outro lado, a vontade de experimentar um pouco mais daquele sentimento que começava a crescer em seu peito, que fazia que sentisse uma nova esperança, delicada, mas viva. Matteo não a apressou. Só esperou, com aquele mesmo olhar paciente, como quem sabe que as flores mais belas só desabrocham no seu próprio tempo. E foi aí que Laura, sem palavras grandiosas, apenas sorriu, um sorriso que dizia sim. Porém, Laura sabia que nenhum paraíso é eterno. Estava na Itália há apenas um mês precioso, arrancado do tempo apertado de sua vida nos Estados Unidos, onde tudo era planejado, cronometrado, pesado em produtividade. Tinha usado suas férias para cuidar de si, para respirar longe dos escombros emocionais que a perseguiam, mas o calendário, impiedoso, a lembrava. O tempo estava acabando. Não era apenas o dinheiro, era a vida que a esperava do outro lado do oceano. O emprego seguro, a rotina previsível, a normalidade que de tão conhecida agora parecia apertar como um sapato velho. Ficar na Itália significava mais do que encontrar uma solução temporária. Significava abrir mão de tudo o que havia construído, do seu trabalho estável, do seu círculo social, da vida que por anos servira como armadura. E, para ficar, teria que encontrar um trabalho aqui. Sem falar italiano fluentemente, sem garantias. Seria começar do zero. Matteo, intuitivo como poucos, sentiu a mudança nela. Não apenas na preocupação silenciosa, mas na tensão no olhar, na maneira como seus dedos se entrelaçavam com mais força nos dele, como quem teme perder o chão. Numa noite calma, sentados na varanda da pequena vinícola, cercados pelo aroma adocicado das oliveiras e pela música distante do vilarejo, Matteo perguntou com a calma que era só dele: "Você tem que voltar, não é?" Laura demorou a responder. Como colocar em palavras a batalha entre o que o coração desejava e o que a realidade exigia? "Meu trabalho, minha vida toda está lá", disse enfim, a voz quase um sussurro. "Aqui eu teria que começar. De novo, sem falar a língua, sem saber onde pisar." Matteo olhou para ela longamente, como quem entende que às vezes amar é não prender. "E o que seu coração quer?" perguntou sem pressão, mas com uma ternura que atravessava qualquer defesa. Laura fechou os olhos por um momento. Sentia o peso do que estava em jogo. Sentia também o sopro de algo novo. Frágil, mas vivo, a coragem de, talvez pela primeira vez, escolher não apenas sobreviver, mas viver. Ainda não tinha resposta. Mas naquele instante, sob o céu carregado de estrelas silenciosas, soube que qualquer que fosse sua escolha, nunca mais seria a mesma. Escolher ficar não foi simples. Foi uma batalha interna, silenciosa, travada entre a razão que sussurrava "volte" e o coração que pela primeira vez gritava "fique". Laura passou noites acordada, olhando para o teto branco do quarto simples, em San Gimignano, sentindo o peso de cada possibilidade. Voltar para os Estados Unidos significava segurança, um salário certo, uma vida confortável, mas também significava voltar para uma existência pela metade, para uma versão de si mesma que ela já não reconhecia. Ficar, por outro lado, era se atirar no desconhecido. Era aceitar a precariedade, o medo, a humildade de recomeçar em outra língua, em outra terra, e, acima de tudo, era apostar em algo que, até então, ela só ousava sonhar: ser feliz de verdade. Na manhã em que tomou sua decisão, o sol entrou pela janela com uma luz dourada e tímida como um sinal de bênção. Sem alarde, sem fazer promessas a ninguém além de si mesma, Laura soube. Ficaria para se dar uma chance.
Ficaria para ver o que poderia florescer se pela primeira vez ela escolhesse a si mesma. Quando encontrou Mateu naquela tarde, no campo onde o vento fazia as folhas cantarem, ela já carregava a paz dos que, mesmo temendo, decidiram. Ele percebeu no instante em que a viu. Você escolheu, disse, com um sorriso leve, como quem já sabia a resposta antes dela abrir a boca. Laura apenas assentiu, e seus olhos brilharam não de lágrimas, mas de coragem. Mateu se aproximou devagar, como sempre fazia, respeitando seus espaços. Então, sem rodeios, sem medo, falou: Eu te amo, Laura. As palavras saíram simples, sem floreios. Não foram grandiosas como em romances de cinema. Foram reais. Foram tudo o que ela precisava ouvir. Laura sentiu as pernas vacilarem sob a força daquela confissão inesperada e inevitável. Antes que pudesse responder, Mateu continuou, sua voz carregada de algo mais profundo. Eu precisava te contar tudo. Levou-a para a sombra de uma oliveira antiga, onde o tempo parecia desacelerar. Sentaram-se na grama e Mateu, com os olhos perdidos no horizonte, começou. A vinícola onde estamos é da minha família há gerações. Somos, hesitou como quem nunca gostou de ostentar, muito ricos. Laura piscou surpresa. Mateu, com sua simplicidade, com seu jeito de se misturar ao povo do vilarejo, nunca dera sinais disso. Vim para cá, continuou ele, porque precisava me encontrar de novo. Nossas empresas ficam em Florença. Lá eu trabalhava. Muito. Estava sempre preocupado em gerenciar nossos negócios e nunca tinha tempo para mim. Há alguns meses eu iria me casar. A noiva era filha de uma família muito influente em Milão e nosso casamento seria uma excelente união entre as duas empresas. Já estava tudo organizado, mas 10 dias antes do casamento eu descobri que ela me traía com um amigo meu. Enquanto eu me dedicava para ganhar cada vez mais e dar a ela uma vida de rainha, ela se divertia com um dos meus amigos de infância. A confissão caiu entre eles como uma pedra no lago, quebrando o espelho da água calma. Com um dos meus melhores amigos, disse ele, a voz embargando pela primeira vez desde que Laura o conhecia. Mateu fechou os olhos por um momento, respirando fundo antes de prosseguir. Não vim para cá para fugir. Vim para me lembrar de quem eu era antes do mundo me endurecer. Antes de esquecer o que importa, vim encontrar a paz para poder prosseguir. Então abriu os olhos e olhou diretamente para Laura. Você me lembra quem eu sou. Você, com sua simplicidade, me encantou desde o momento em que te vi. Você me mostrou que o amor pode estar nos detalhes. Num piquenique durante a tarde, numa festa de vila, numa caminhada sob a luz das estrelas. Laura sentiu o coração desabar e reconstruir-se. No mesmo segundo, Mateu a amava não apesar das suas cicatrizes, mas por elas, porque reconhecia nelas a própria história, o próprio caminho tortuoso que os trouxera até ali. Naquele momento, não importavam mais seu emprego deixado para trás, seus medos, o idioma diferente, o futuro incerto. Só importava o agora. E no agora, Laura sabia que estava exatamente onde deveria estar. Os dias começaram a correr leves, como um riacho que encontra seu caminho entre as pedras. Laura, que chegara à Itália carregando a alma em frangalhos, agora caminhava com passos firmes, olhos vivos e um sorriso que nascia primeiro no peito. Antes de alcançar os lábios, era outra. Ou talvez era finalmente ela mesma. Mateu, atento como sempre, não tardou a perceber que aquela mulher forte e doce merecia mais do que apenas uma nova história de amor. Merecia um futuro inteiro. Numa tarde dourada, enquanto caminhavam entre as fileiras de vinhedos que ondulavam sob a brisa morna, Mateu parou diante de Laura, segurando em suas mãos um cacho de uvas quase maduro. Quero te ensinar tudo o que sei sobre vinhos, disse com aquela seriedade suave que era sua marca. Laura arqueou as sobrancelhas, divertida, sem entender aonde.
Ele queria chegar. Matel sorriu e continuou. Quero que você possa representar nossa vinícola nos Estados Unidos. Não só por nós, mas por você. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Matel se aproximou e segurou suas mãos, firmes, quentes como sempre. Você tem algo que nem todo o dinheiro do mundo compra, Laura. Disse com olhos que pareciam ver até as partes dela que ela mesma ainda estava descobrindo. Você tem alma, e alma é o que faz o vinho viver. O projeto era real. Treiná-la para que, em alguns meses, ela pudesse levar os vinhos da família para a América, apresentar os rótulos, participar de eventos, expandir a marca com a sua sensibilidade única, mas mais do que isso, era uma forma de dar a Laura raízes e asas ao mesmo tempo. Ela teria a chance de crescer profissionalmente e, ao mesmo tempo, visitar sua mãe constantemente. E ela entendeu. Ali, entre Parreirais e céu azul, entendeu que o amor verdadeiro não é aquele que sufoca, mas o que impulsiona, que estende a mão não para segurar, mas para impulsionar o voo. Ao aceitar o convite de Matel, Laura sentiu uma sensação nova. Não era medo, não era dúvida, era entusiasmo. Era a vontade de construir algo com as próprias mãos, de plantar suas próprias sementes na terra fértil, que agora era sua vida. Naquela noite, sentada na varanda da vinícola, olhando as estrelas piscando preguiçosamente, no céu de verão, Laura percebeu algo ainda maior. Não se lembrava mais do rosto do antigo noivo. Não sentia mais o gosto amargo da traição. O passado, finalmente, era apenas isso. Passado, ela era livre, e pela primeira vez, seu futuro era tão vasto e belo quanto o céu aberto diante dela. Anos depois, se alguém perguntasse a Laura quando sua vida realmente começou, ela sorriria com aquele brilho nos olhos. O tipo de brilho que só quem sobreviveu a si mesmo carrega, e diria: sob o céu da Toscana, no dia em que escolhi ficar. A vinícola se tornou não apenas um lugar de trabalho, mas um lugar de florescimento. Laura aprendeu sobre vinhos, sobre as estações, sobre a arte paciente de esperar o momento certo para colher. Ela viajou para os Estados Unidos, representando a vinícola da família de Matel, com a elegância de quem carrega raízes no coração e asas na alma. Matel esteve sempre ao seu lado, não como escudo, mas como o vento que discretamente eleva quem tem coragem de voar. Eles construíram uma vida feita de coisas pequenas e imensas, almoços sob oliveiras, brindes ao pôr do sol, promessas silenciosas guardadas no toque suave das mãos. As feridas antigas desapareceram como tempestades. Distantes, o passado já não a definia. Laura não era mais a garota abandonada às portas da igreja. Não era mais a mulher traída por quem mais confiava. Ela era Laura, inteira, corajosa, livre e, em uma casinha de pedra cercada por campos dourados, Laura e Matteo se amaram de forma tranquila e infinita. Como se sempre soubessem que as melhores histórias não são escritas de uma vez, mas cultivadas lentamente, como as videiras que, com o tempo, encontram o céu. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história. Se isso tocou o seu coração, me conte deixando um like e compartilhando com alguém que talvez esteja precisando de um pouco de esperança hoje. O seu apoio nos inspira a continuar trazendo histórias de cura, força e recomeços. Nos vemos na próxima, quem sabe na parte 3 dessa história.
The old narrator smiles softly, as if remembering a beautiful secret. Years later, if someone asked Claire when her life truly began, she would smile with that light in her eyes, the one that only those who have survived themselves carry, and say, under a Tuscan sky, when I chose to stay, the vineyard became not just a place to work, but a place to bloom. Claire learned about wines, about seasons, about the patient art of waiting for the right time to harvest. She traveled to America, representing Mateo's family winery with the elegance of someone who carries roots in her heart and wings in her soul. Mateo always stayed by her side not as a shield, but as the wind that quietly lifts the one who dares to fly. They built a life made of small and enormous things, lunches under olive trees, glasses raised to sunsets, silent promises kept in the soft touch of their hands. The old wounds faded like distant storms. The past no longer defined her. Claire was not the girl abandoned at the church doors anymore. She was not the woman betrayed by those she trusted. She was Claire, whole, brave, free, and in a small stone house surrounded by fields of gold. Claire and Mateo loved each other quietly and endlessly, as if they had always known that the best stories are not written at once, but grown slowly like vines, that, over time, find the sky. Thank you so much for staying with me until the end of this story. If this touched your heart, please let us know by leaving a like and sharing it with someone who might need a little hope today. Your support inspires us to keep bringing more stories of healing, strength, and second chances. See you in the next one.